É uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho. Eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Nós chamamos Jesus. Jesus, Salvador, justiça de Deus, que na cruz resgatou, nova vida deu, salva o pecador, Jesus meu libertador. Nome precioso, triunfa
tenho uma palavra, na verdade não é nenhuma pregação, não é um estudo, é um curso bíblico. Eu estava olhando e falei assim, meu Deus do céu, para passar todos esses conceitos teológicos aqui em 30 minutos, mas com a graça de Deus nós vamos conseguir. O pensamento é simples. Nós temos em Cristo Jesus tudo disponibilizado. Tudo. E por que nós não desfrutamos disso? Existe, parece que um gap, existe, parece que um espaço entre aquilo que é nosso e aquilo que nós desfrutamos. Eu já disse isso para vocês, mas repetindo o pensamento, Deus chega para Josué e diz assim, Josué, você já é velho, avançado em idade, existe ainda muita terra a ser conquistada. Ou seja, Josué, eu dei para você, Josué, e para o povo hebreu, muita herança, e vocês não conseguiram ainda viver a vida de vocês e não desfrutaram de tudo aquilo que eu disponibilizei. Eu vejo que hoje, como igreja, como filhos de Deus, muitas vezes acontece conosco. Uma das, entre aspas, 10 vezes, pelo amor de Deus, ok? Uma das frustrações que nós vamos ter no céu. Não vai ter frustração no céu, ok? Não vai ter. Mas uma das frustrações vai ser o seguinte, Senhor, de quem que é isso aqui? Isso é teu. Mas como assim? Não, estava disponível, você nunca usou, ficou estocado aqui no céu. Você diz, Deus, mas, é teu. Então existe em Cristo Jesus, nele, um tesouro inimaginável, chamado vida abundante, que eu e você não sabemos ainda como acessar isso, como desfrutar disso, como se apropriar, como tomar posse. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso, usando o título, Somos mais que vencedores. Vamos repetir juntos? Somos mais que vencedores. Amados, essa é uma declaração bíblica, uma verdade bíblica para a minha vida e para a sua vida. Isso é assim, somos mais que vencedores. E neste domingo muito importante do ano, como sendo o último domingo desse ano, então eu quero deixar essa mensagem central da obra redentora de Cristo Jesus. A mensagem que declara que nós somos justificados não pelo nosso suor, não pela nossa obra, mas por crermos na obra de Cristo Jesus. A mensagem que declara que não existe nenhuma condenação sobre as nossas vidas, nenhuma condenação. A mensagem que diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E eu quero ler o texto para embasar esse pensamento. Romanos capítulo 8, versículo 37 declara assim para mim e para você. Paulo, nos versículos 35, 36 anteriores, ele faz uma série de considerações e ele conclui dizendo, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio, através daquele que nos amou. Aleluia, aleluia. E quando a gente procura colocar em palavras alguns conceitos, nem sempre nós temos as palavras. Porque o original é grego, depois veio para o português. E muitas vezes na língua portuguesa nós não temos palavras adequadas para traduzir questões espirituais, conceitos espirituais. Então a gente dá um exemplo, entendi. Aí você dá outro exemplo, entendi, dá outro exemplo. Então parece que são alguns fragmentos de explicações para a gente poder ter um quadro do que realmente a Bíblia Sagrada está dizendo. Somos mais que vencedores. O que significa isso? Se eu sou vencedor, eu sou vencedor. Como ser mais que vencedor? Não é? Não faz sentido na nossa mente humana. Mas tentando explicar, mais que vencedor é aquele que recebe o prêmio sem ter que lutar ou competir. Alguém competiu, alguém lutou e venceu, e você recebeu o prêmio. Isso é ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor é aquele que recebe o mesmo prêmio daquele que venceu a competição, daquele que venceu a batalha. Isso é ser mais que vencedor. Amados, Deus, Ele é muito bom, muitíssimamente bom. Eu repito isso porque o dia que eu e você entendermos que Deus é bom, jamais passará na nossa mente, jamais permitiremos que passe pela nossa mente alguma dúvida em relação à fidelidade dEle.
Não vamos permitir passar nos nossos pensamentos a mínima dúvida de que Deus está falhando em relação ao nosso cuidado. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Ele é muito bom. É interessante que, quando nós falamos que Deus é muito bom, a gente precisa entender essa magnitude, essa grandeza, essa soberania divina. Pois Ele deu a mim e a você a mesma vitória que Jesus Cristo teve. Ele considera a mim e a você vitoriosos, tal qual, semelhantemente, Jesus é vitorioso. Porque Ele concedeu a nós a mesma vitória. Isso significa que aos olhos de Deus Pai, nós triunfamos juntamente com Cristo Jesus. Pastor, mas me ajude, me dê um texto. Eu te dou um texto. A Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo. Como é que você vai se assentar juntamente com Cristo se Deus não vê você triunfando igualmente Ele triunfou? Ele nos coloca na mesma posição, no mesmo status. Uau, eu diria amém a isso. Então isso revela a retidão de Deus. Pois, assim como você recebeu, olha, a retidão de Deus, Deus é justo, Ele é reto. Assim como você recebeu a condenação de Adão sem pecar, você recebeu a herança pecaminosa de Adão sem pecar. Ou seja, você foi feito pecador não porque você pecou, você foi feito pecador porque Adão pecou. Mas pastor, isso é injusto? Claro que é injusto, tremendamente injusto. Mas veja a justiça de Deus, a retidão de Deus. Semelhantemente, você recebe a justificação, o perdão total, sem ter que pagar. Percebe que foi corrigido? Percebe que a história da humanidade, houve um caos e houve depois a correção desse caos? Só aqueles que quiserem, continuam vivendo com o DNA de Adão. Aqueles que rejeitarem, poderão viver com o DNA de Jesus Cristo. Amados, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. É assim, isso fala da justiça de Deus. E todos que creem que Jesus Cristo veio para pagar a sua dívida, todos os que creem e recebem o perdão e a remissão dos seus pecados, estes são os que são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga comigo, amém, aleluia. É isso que a Bíblia Sagrada chama de salvação pela graça. Nós somos salvos pela graça, não pelo nosso mérito, não pelo nosso desempenho. Conversando um tempo atrás com o Senhor, ele diz assim: pastor, eu nunca matei ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu trabalho, venho em casa, de casa para o meu trabalho, nunca traí minha esposa, sou um bom pai de família. Eu falei, e daí? E daí Deus vai me dar alguma coisa por isso. Eu falei, não é uma questão de obras boas ou obras más, é uma questão de origem, de natureza. Nós tivemos a origem, a nossa natureza adâmica, caída, e agora precisamos ter a origem, a natureza divina em Cristo Jesus. É disso que se trata. Está complicado ou não? Mas para ser gratuito para nós, pela graça nós somos salvos, para ser gratuito para nós, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, pagou um altíssimo preço. Um altíssimo preço. Eu não tenho a inspiração, não tenho a qualidade do Mel Gibson, que fez Paixão de Cristo, né, que retratou o sofrimento de Cristo, as agruras ali e tal. Mas por mais lindo que fosse, por mais artístico, por mais real que fosse aquele filme retrata o sofrimento físico. Aquele filme não consegue retratar o sofrimento espiritual de Jesus. Retrata a morte física dele, não a morte espiritual dele. Mas o sofrimento de Cristo foi tão grande para que eu e você pudéssemos ter a justificação, o nosso perdão. Ele deu a vida dele para resgatar a nossa vida. Ele recebeu a nossa condenação, ele morreu a nossa morte. Olha que o profeta Isaías, no capítulo 53, declara: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, falando de Jesus, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Jesus nunca disse uma palavra
de transgressão, de mentira, nunca, nunca, nunca. E ele foi sepultado como se fosse um ímpio, um impuro. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele totalmente inocente, puro, recebeu a condenação no nosso lugar. Ele foi sepultado como se fosse uma escória, um bandido. Mas esse texto traz também um grande mistério. Um grande mistério. Na parte A do versículo ali, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. No hebraico, eu sempre brinco com vocês dizendo o seguinte: você não precisa saber hebraico, você não precisa saber grego. Eu, como pastor, tenho que saber, porque o original está lá no grego, está lá no hebraico. Então eu preciso ler no original. No original, a expressão lá, em sua morte, a palavra morte está no plural, mortes. Em português não concorda, né? Em sua mortes, né? Teria que ser em suas mortes. Mas no hebraico está lá, em sua mortes, referindo a Jesus, que ele morreu 2 vezes. Jesus sofreu, padeceu 2 mortes. A palavra está no plural, mavet no hebraico, mavet, morte. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu então 2 vezes na cruz, é o que o texto está dizendo. Jesus Cristo tinha um corpo como o corpo de Adão antes de pecar. Pense comigo, quando Jesus nasceu da Virgem Maria, lá em Belém, aquele bebezinho nasceu sem pecado. O corpo dele era igual ao corpo de Adão, Eva, antes deles pecarem. Sem pecado. Jesus viveu com um corpo sem pecado. Ele possui um corpo humano perfeito, portanto, sem doença. Portanto, Jesus tinha um corpo imortal. Adão morreu fisicamente depois que ele morreu espiritualmente. Então ele morreu espiritualmente para depois morrer fisicamente. Se ele não tivesse pecado, Adão não teria morrido. Ok? Estão comigo? Ou seja, assim também o corpo de Cristo Jesus necessitava do pecado para ele morrer. Ou seja, ele tinha que morrer espiritualmente para depois ele morrer fisicamente. 2 Coríntios 5, 21 diz como isso aconteceu. Olha o texto diz: Deus tornou pecado por nós, aquele, referindo-se a Jesus, que não tinha pecado. Então Deus pegou os meus pecados, os nossos pecados, o pecado da humanidade e colocou sobre Jesus. Ele não tinha pecado, para que nele, em Jesus, nós nos tornássemos justiça de Deus. O que é justiça? Estado perfeito. Para que nele, em Jesus, nós tornássemos perfeitos. Estado perfeito. Interessante nós entendermos isso aqui. Eu tenho uma outra versão que diz assim: Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Desta forma, nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio do sofrimento de Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu debaixo do nosso julgamento, morreu em nosso lugar, morreu porque foi feito pecado, morreu porque Deus colocou sobre ele os nossos pecados. Isso quer dizer que os nossos pecados foram transferidos para ele. Ele levou os nossos pecados. Por isso, meu irmão, minha irmã, por gentileza, eu imploro, rogo-vos, pois, não chegue diante de Deus fazer essa oração: Pai, aqui estou eu, pecador. Não, Jesus já levou os seus pecados. Ele já levou as suas transgressões. Se você disser assim: Pai, aqui estou eu, pecador, você está dizendo: Jesus não levou. Se Jesus não levou os nossos pecados, ele tinha um corpo perfeito. Se ele tinha um corpo perfeito, ele não morreu. Vocês veem as implicações teológicas, o pensamento teológico aqui? Então ele só morreu porque ele levou os nossos pecados. Se ele levou os nossos pecados, então os nossos pecados, o pecado original, ok? Pecado no singular, não pecados no plural. O pecado, ele levou. Ok? Ele levou. Não está mais sobre você. Não está mais sobre a sua vida. Eu dizia pelo menos amém, daria pelo menos um sorriso, né? Se cremos que ele foi julgado culpado, porque o nosso pecado estava sobre ele, temos que crer que não resta julgamento para nós. Pois não há punição 2 vezes pelo mesmo erro. Ele foi punido no meu lugar para que eu não seja punido. Jesus Cristo bebeu o cálice da morte para que nós bebêssemos o cálice da vida. Ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça, estado perfeito de Deus.
declarar justo, reto, limpo, sem condenação, cada um de nós. É isso que a Bíblia declara através da obra de Cristo. Foi o nosso pecado que o matou, foi a sua morte que nos salvou. Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia chama isso de substituição. Esta é a obra perfeita de amor e de graça. Agora, o segundo ponto que eu quero deixar com você: a vitória foi conquistada com o sangue inocente do Filho de Deus. Esse é o segundo ponto. Amados, olha, a vitória, nós somos mais que vencedores. Nós somente somos mais que vencedores porque a vitória foi conquistada com o sangue inocente do Filho de Deus. Mas nós precisamos entender isso. Entender isso. Ele padeceu. Ele sofreu. Quando eu e você cometemos algum ato falho, algum erro, e alguém vem lá, você errou, você diz, é verdade, eu errei. Né? Fazer o quê? Agora, quando você não deve, a pessoa diz, não, você fez, e você não fez, você fica mais chateado, não fica? Ele está sendo acusado injustamente, estão levantando calúnia contra você. Você fica mais magoado. Não deveria também, né? Mas a gente fica, não é? Mas isso que aconteceu com Jesus. Jesus, sem nenhuma transgressão, nunca saiu dos lábios dele, nenhuma palavra mentirosa, nenhuma palavra espúria, nenhuma palavra falsa, nunca. E agora ele é classificado como o mais perverso pecador. O cristão que diz que pode continuar pecando porque está na graça e Jesus Cristo perdoa, esta pessoa não entende nem um pouquinho do sofrimento de Jesus. Essa pessoa não faz ideia do sofrimento de Jesus. Esse cristão brinca, escarnece, debocha, despreza do sofrimento de Jesus. Uau! Uau! Esse cristão, inclusive, não crê que o seu pecado foi levado, pois continua praticando o pecado, pois continua sendo dominado pelo pecado, pois continua vivendo na injustiça. Amado, você pode entender isso? Jesus morre no meu lugar. Eu ouvi essa mensagem, agora eu sei disso, eu tenho essa informação. Eu desprezo o sofrimento dele e continuo vivendo no pecado, continuo vivendo dominado pelo pecado. Então eu estou colocando, a Bíblia diz, ignomínia, desprezo na obra que ele fez. A graça divina, ela veio para me salvar, para me livrar do domínio do pecado, para me fazer justo. Olha esse texto de Romanos 6,14, onde diz, pois o pecado não os dominará. Por que o pecado não vai me dominar? Porque eu não estou mais debaixo das minhas obras, da minha performance, debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Então a graça me livra do domínio do pecado. É o contrário que as pessoas dizem, se eu estou na graça, seu pecado estou perdoado. Não, se você está na graça e vive no pecado, você não está na graça, você está na desgraça. Irmão, tem crente, entre aspas, 10 vezes aqui, que vai para o inferno. É sério isso. É muito sério. Não justifica. Eu tenho uma dívida, alguém vai, paga a minha dívida, e eu continuo vivendo como devedor. Se eu vivo como devedor, eu estou desprezando quem pagou a minha dívida. Consegue entender isso? A graça veio para me purificar do pecado, e também para me libertar do domínio do pecado. Quem ainda anda vivendo na prática do pecado, não está na graça, ainda está dominado pelo pecado. Ele não está sendo governado pela graça. Quem ainda busca o prazer do pecado é porque não experimentou o prazer que é a vida na graça, diz a palavra de Deus. Pense comigo. Eu convido você para jantar no dia 31 lá em casa. E aí a Rose, não sei se vocês sabem, a Rose tem uma mão de cozinha assim espetacular, viu? Ela é espetacular. É certo que eu dei algumas aulas para ela, essa coisa toda, tal, né? Mas ela tem uma ótima mão. E ela vai fazer lá um pernil, assim, bem gostoso. Vai fazer lá um frango, vai fazer isso, fazer aquilo e tal. E uma salada, e um arroz. E a gente senta lá e vamos comer. Tem uma entrada, tem um prato principal, depois tem uma sobremesa. E está lá, e você comeu e está tudo satisfeito. De repente, nós tiramos aquilo da mesa e colocamos
tudo novamente. Mais um pernil zerinho, mais um chester, mais um frango, mais isso, aquilo. Eu digo, irmão, come. Você vai dizer assim, Pio, não estou entendendo. Eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Eu não vou comer mais. Como assim come? Eu já comi. Eu estou satisfeito. Aquele que recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador pessoal, Jesus passa a ser suficiente para ele. E quando alguém oferece o pecado, ele diz, não, eu não quero isso. Eu estou satisfeito com Jesus. Amados, é isso que nós precisamos entender. Jesus nos é suficiente. O Senhor é meu pastor. No hebraico não é nada me faltará. No hebraico é assim, o Senhor é meu pastor, não me falta nada. Eu não tenho necessidade de outra coisa. O Senhor é meu pastor, Ele me é suficiente. Ele morreu na cruz para ser suficiente para mim, para que eu possa desfrutar de uma vida feliz, abundante, prazerosa. É isso que a Bíblia diz, é isso que nós precisamos entender. Voltando agora ao texto de Isaías, que diz que Cristo recebeu a sua mortes no plural. Quando o nosso pecado foi transferido para Ele, Jesus Cristo morreu espiritualmente. A Bíblia diz que às 9 horas da manhã Ele foi crucificado. Que horas? 9 da manhã, ok? Foi crucificado santo, puro, sem pecado, ok? Ao meio-dia, o pecado da humanidade. Amados, pense os pecados mais escabrosos, mais indizíveis existentes. Todos foram colocados sobre Jesus. Deus o fez pecado. Deus colocou sobre Ele as nossas transgressões, os nossos pecados. Nesse momento, a Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra. Houve trevas. Pense comigo. E aqui Ele, Jesus, morre espiritualmente. Quando Ele recebe os nossos pecados. A Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? Então, ao receber os nossos pecados, Ele morre espiritualmente. Jesus nunca, por toda a eternidade, Ele nunca havia se separado do Pai. Enquanto Ele estava aqui na terra, Ele dizia assim, eu e o Pai somos um. Ele diz para Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ele diz assim, Filipe, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas nesse momento, ao meio-dia, quando os nossos pecados foram colocados sobre Ele, Deus Pai vira as costas pela primeira vez para o seu Filho amado. Pela primeira vez. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E ali houve separação entre Jesus e o Pai. E pela primeira vez, Jesus grita em agonia, angústia. Este é o sofrimento espiritual que a gente não entende. Ele grita e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Aonde você está? Cadê você, Deus? Angustiado. Porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Como eu disse, os nossos pecados mais imundos foram colocados sobre Ele. Como eu já mencionei, Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Quem peca recebe um salário, como pagamento recebe a morte. Isso também aconteceu com Jesus. Então primeiramente Ele recebe o salário da morte espiritual, o pagamento da morte espiritual. Ele morre espiritualmente, para depois morrer fisicamente, porque se espiritualmente Ele tivesse morrido, jamais Ele iria morrer fisicamente. Ou seja, se os nossos pecados não forem, ou não foram colocados sobre Ele, Ele não poderia morrer. Ele morreu porque foi, isso é uma prova de que Ele levou os nossos pecados. Primeiramente, então, Jesus recebe o salário da morte espiritual, para depois receber o salário da morte física, para que todo aquele que crê, que assim como Jesus Cristo levou os seus pecados, e recebeu o salário da morte, assim também receba o salário da vida, da justificação, da perfeição. Aos olhos de Deus, aqueles que creem em Cristo, são justos, são justificados, são retos, são filhos amados.
Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Eu preciso concordar com Deus. Assim como Deus me vê, eu preciso começar a me ver. Essa é a minha identidade, essa é a nossa identidade. A gente precisa se ver assim. Ah, pastor, eu tenho o diagnóstico de uma doença tal, não sei o que tal. É, pastor, né? Acho que foi algum erro que eu fiz, né? What are you talking about? What's happened? Ah, então foi diagnóstico porque você cometeu um erro, uma falha, e agora então Deus está... Irmãos, isso não existe. Quer ver? Imagina você que tem um filho ou filha abaixo de 10 anos. Filho ou neto? Não, filho, abaixo de 10 anos. Esse filho, essa filha abaixo de 10 anos, faz alguma peraltice. Quebrou aquele vaso que era da tataravó que estava lá há 100 anos na família. Quebrou aquele vaso. Aí você pai, você mãe, vai punir o seu filho. Fala, filha, filho, é o seguinte, pelo fato de você ter feito isso, eu vou colocar um câncer no seu cérebro. Eu vou pesar a mão. Você pai, mãe, faria isso? Sim ou não? A Bíblia diz que nós que somos maus, damos boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. Entende? A gente coloca, amados, algumas culpas em Deus, que foi inventada no inferno. E nós crentes falamos isto. Nós que conhecemos Bíblia falamos isto. Eu não sei o que Deus está querendo me ensinar com essa enfermidade. Ele não está querendo ensinar nada para você. Ele não tem nada a ver com essa enfermidade. Meu Deus do céu. Será que um dia a gente vai aprender isso? Vamos, né? Vamos, não é possível. Porque para que todo aquele que crê em Jesus recebe o perdão, a justificação. É isso que significa ser mais que vencedor. 1 Pedro capítulo 2, 24 diz, carregando Ele mesmo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados na cruz, no madeiro. Isso é verdade, Ele carregou. A fim, com qual propósito, com qual finalidade? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, para o estado perfeito. Por suas feridas vocês foram curados, sarados. Meu Deus. Olha a parte A desse versículo. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Jesus Cristo carregou em seu corpo na cruz os nossos pecados. Aqui Ele morre espiritualmente. Por isso Ele clama, Ele grita, Deus meu, Deus meu. Cristo Jesus foi o nosso substituto. Olha o salmista aqui no Salmo 88, versículo 6 e 7, descreve um pouquinho esse sofrimento. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Ele está falando aqui do sofrimento espiritual de Jesus, da angústia espiritual, do desespero espiritual. É isso que ele está falando aqui. Agora que o nosso pecado foi transferido para Ele, agora Ele pode morrer também fisicamente. E era o único caminho justo para resolver o problema do pecado cometido por Adão e que foi transmitido para toda a humanidade. Era o único caminho justo. Alguém pagar em nosso lugar. Um justo que nunca pecou seria o único que poderia morrer para justificar os pecadores. Deus, Ele tinha que ser justo, porque se eu e você continuássemos vivendo debaixo da condenação de Adão, por termos recebido como herança o pecado, Deus seria injusto. Mas Deus é justo. Ele teve que vir e corrigir essa tragédia chamada pecado no Éden. Romanos capítulo 6, versículo 7 diz, pois quem morreu foi justificado do pecado. Quem morreu já recebeu o salário do pecado, que é a morte. Por isso quem morreu não pode receber esse salário duas vezes, já foi justificado. Quando Ele morreu no nosso lugar, eu fui justificado, porque eu morri juntamente com Ele pela fé.
Quando Jesus Cristo ressuscita, Ele ressuscita justificado, sem dívida. E todos os que creem na morte e ressurreição de Cristo Jesus são declarados justificados juntamente com Ele. Recebe a mesma vida Zoe, a mesma vida divina dele, a mesma natureza divina. Romanos capítulo 3, 26 diz assim: mas no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando foi que Deus se transformou num Deus justo? Quando Ele levou alguém morrer no meu lugar, para pagar uma dívida que não fui eu que contratei. Aí Deus é justo, diz o texto. Deus é justo, e Ele pode justificar. Mais uma vez o texto, por gentileza. Romanos 3, 26. A fim de ser justo e justificador daqueles que têm, o quê? Fé em Jesus. O que é ter fé em Jesus? É crer que Ele morreu e levou o meu pecado. Eu creio nisso, pronto. Ele me justifica. Ele me declara justo, não mais condenado, não mais pecador. Que coisa tremenda isto. Romanos capítulo 3, 21, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Uma justiça que vem de Deus. Qual é a justiça? Jesus, o justo, morreu no nosso lugar para me transformar em pessoa justa, de condenado a não mais devedor. Independente da lei, da obra, da qual testemunham a lei e os profetas falaram a respeito da justiça divina. Olha o versículo seguinte: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Para todos, não há distinção. Não há distinção. Esses dias, conversando com uma pessoa, uma mulher muçulmana, ela falou assim: pastor, mas eu tenho dificuldade, porque Jesus é um homem qualquer e tal, não sei o quê. E aí ela tinha dificuldade em aceitar que Jesus é Deus. Ela falou assim: mas eu sou muçulmana, será que então se Jesus for Deus Ele me aceita? Eu citei esse texto. Não há distinção. Não há distinção. Não, mas alguém cometeu 10 pecados, ou cometeu 2. Não há distinção. Não há distinção. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Pois todos pecaram, estão separados, destituídos, afastados da glória de Deus. Olha o versículo seguinte: sendo justificados. Aí eu fico pensando, olha a dificuldade da língua. Olha a dificuldade da língua, para expressar o quadro, o fato. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. O que é graça? Graça é gratuito. O que é gratuito? Gratuito é gratuito. O apóstolo Paulo, um gênio do grego, Paulo era um erudito. Ele não conseguia explicar, ele não tinha palavras no grego para dizer o que Deus fez. Sendo justificados gratuitamente por sua gratuidade, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esse é um texto terrível, tremendo, maravilhoso. Vamos aprofundar um pouco mais a compreensão desta obra de Cristo Jesus. Agora que Ele morre, espiritualmente ao meio-dia, fez-se trevas. Às 3 horas da tarde, Ele morre fisicamente. Ele recebe a segunda morte. Por isso que lá em Isaías 53 fala mortes. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física. Depois da morte física. E aí Ele foi sepultado. E na manhã do domingo, Ele é ressuscitado. Muitas vezes nós cristãos usamos a cruz como símbolo do cristianismo. E é verdade, na cruz Ele me substituiu. Só que eu preciso entender que a nossa vitória está na ressurreição. Na ressurreição, no túmulo vazio. A morte não pôde detê-lo. O corpo dele não passou por putrefação, por corrupção. Não. Ele ressuscitou. Então, se uma pessoa quer usar o símbolo do cristianismo, colocar uma cruz no pescoço, tá bom, pode colocar. Mas então coloque um túmulo vazio também no pescoço. Né? Você que é artista, você que sabe esculpir as coisas, faça aí um túmulozinho de ouro, assim, de diamante e tal, não sei o quê, e coloque no... O que é isso? É o túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Ele não está morto. Essa é a nossa vitória. É assim que nós somos justificados. É isso que a Bíblia diz. Olha mais uma vez, esse texto aqui de 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Qual a finalidade?
a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, para o estado perfeito. Por suas feridas, por suas chagas, vocês foram sarados. Diga sarados. A versão mais correta é sarado ao invés de curado. Essa semana lutando com esse texto, assim, pensando, a semana passada, falei, Deus, tem um mistério nesse texto aí. Tem um mistério nesse texto. Existem textos bíblicos, amados, que você lê uma vez, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100. Você fica ali lutando com o texto. Porque existe um mistério ali, existe um segredo ali. Deixa eu explicar da seguinte forma. O salmista Davi escreveu assim: o Senhor é meu pastor, não tenho falta de coisa alguma, Ele me é suficiente. Deitar-me faz e ver despaços. Quando ele escreve esse salmo, ele era pastor de ovelhas. Ele estava ali sentado, debaixo de uma árvore, vendo as ovelhas, um riachozinho, grama verde. E ele começa a escrever o que ele estava vendo. Então, a experiência dele, ele colocou em palavras. Agora nós temos a palavra, as palavras. E nós precisamos agora fazer o inverso. Precisamos ler as palavras e ver o que ele estava vendo. Entenderam ou não? Entendeu? Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso ver o que o autor estava vendo. Eu preciso enxergar. Se eu não enxergar o que ele enxergou, quando ele escreveu o que ele escreveu, eu estou fora, Eu posso ir para lá, para cá, posso inventar uma heresia em cima de um texto. Eu preciso enxergar o que ele disse. Eu me lembro que estava dando uma aula da FATEM, uns anos atrás. Era uma matéria, eu estava ali, usava um exemplo, usava outro e tal, e deu um intervalo. Aí no intervalo veio uma irmã e disse assim: pastor, eu posso falar um pouquinho? Eu falei, pode, pois não. Ela falou assim: pastor, eu entendo a sua angústia. Eu falei, como assim? Eu estou vendo aí você desesperado, querendo nos ensinar, mas falta exemplo, falta como, e você está aí, sabe, querendo nos ensinar. E nós não estamos entendendo o que você está falando, pastor. E quando você percebe que a gente não entende, você fica mais angustiado ainda. Eu falei para ela, é verdade. Ela falou, mas eu vim falar aqui de um exemplo que eu tive. Eu já contei isso umas 10 vezes para você, mas vou repetir. Ela falou assim, meu marido ficou desempregado, eu nunca tinha trabalhado. Aí eu resolvi procurar um emprego, fui numa joalheria. E fui na joalheria, me disseram o seguinte, olha, você precisa passar em um teste. Aqui nessa caixinha tem 20 pedrinhas. 10 são pedrinhas de vidro e 10 pedrinhas de diamante. Você precisa separar o que é diamante e o que é vidro. Falou, tá bom, é fácil. Ela pensou. E chegou lá e separou tal, e veio o rapaz, olhou e falou, não, está misturado. Eu quero que você coloque 10 pedrinhas de vidro para cá e 10 de diamante para cá. Tá bom? Tá bom. E ela passou a manhã toda, não conseguiu. Voltou a tarde toda, não conseguiu. E desesperada à noite, falou, Deus, eu preciso desse emprego. Senhor, me ajuda, me ajuda. No outro dia pela manhã ela fez, não deu. Ela falou que passou assim um momento, orou, falou, Espírito Santo, abra os meus olhos. Abra o meu entendimento, eu preciso saber a diferença. E aí então, chegou um momento, ela olhou assim, parece que ela falou assim, o pastor fez assim, ó, pum. Eu olhei e falei, isso aqui são diamantes, isso aqui é vidros. Aí veio o professor lá e falou assim, tá certo, de novo. Ela separou, tá certo, de novo. Ela separou, tá certo. Ela falou assim, agora você sabe a diferença do diamante e do vidro. Eu falei para ela, e qual é a diferença? Ela falou, pastor, não tem como explicar em palavras. Não tem como dizer. Ela falou assim, o mais perto que eu consegui explicar a diferença do vidro e do diamante é que o vidro ele é vazio e o diamante tem uma gema, tem uma alma. Ela falou, mas para você enxergar, ela falou, eu não sei. Não tem um curso, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, não tem. Então a vida cristã também é assim, amados. Existem coisas que... Né? Por quê? Porque nós temos o nosso modelo mental, nós temos o raciocínio. E nós já viemos de igrejas, já viemos de um ranço religioso, já viemos de costumes. E a gente mistura as coisas e vira um angu. Virou uma coisa terrível.
E a gente fala. Esse dia estava num grupo familiar, começaram a falar algumas coisas. Eu falei, vocês não são da aba, não é possível. Vocês não estão me ouvindo nos domingos. Não é possível, irmãos, falar isso que vocês estão falando, pelo amor de Deus. Ou eu vou me aposentar, porque não tem jeito, né? Ou eu vou expulsar vocês da igreja, porque não é possível uma coisa dessa. Então o Espírito Santo, Paulo ora ali em Efésios capítulo 2, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam. Tem que ter né? Jó dizia o seguinte: antes eu conhecia ele de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram. E quando você vê a graça, quando você vê a obra da cruz, quando você vê a morte, quando você enxerga a ressurreição, pronto, você viu. Pronto, muda a sua existência, muda quem você é, muda a sua agenda, muda os seus valores, muda o seu palavreado, muda o seu jeito de usar roupa, muda o seu negócio, o seu jeito de comprar, o seu jeito de vender, muda. Você já não vive para essa temporalidade, você começa a viver para a eternidade, é diferente. Consegue entender um pouquinho isso? Quando estava lendo esse texto aqui, a parte B do versículo diz: pelas suas chagas, pelas suas feridas. A palavra grega, molopes, no grego. Molopes significa ferida da qual escorre o sangue. Quando Jesus foi chicoteado, cortou a pele, cortou a carne, o músculo, e o sangue começou a escorrer. Lembre, ele não tinha ainda recebido os nossos pecados. Ele recebeu os nossos pecados na cruz. Então era um sangue puro que estava vertendo, perfeito, santo, que estava escorrendo e pingando na terra. Era o sangue perfeito. Então pela sua ferida estava escorrendo o sangue. O que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está nos dizendo é que, como fomos removidos do domínio do pecado, foi pelo sangue puro, perfeito, vertido através das feridas feitas no corpo de Jesus. A palavra grega, pelas suas feridas nós fomos sarados. A palavra grega é iaomai. Iaomai significa perfeito, tornar perfeito. Pelo sangue que escorreu, eu e você nos tornamos perfeitos. Está em português curado, sarado. E aí nós usamos esse texto para cura divina. Não, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, pelas suas feridas nós somos sarados. Já viram isso? Eu já preguei isso, mas estava errado. Já preguei errado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, que pelas feridas, pelos vergões, pela carne dilacerada dele, o sangue que verteu, me fez uma pessoa perfeita. Ou seja, me tirou do domínio, de debaixo do domínio do pecado. É isso que o texto está dizendo. Deixa eu usar o exemplo que eu usei de manhã, um exemplo bem bobinho, mas ajuda. Vai numa academia. Eu sei que vocês todos frequentam academia, vejo. Não? Em janeiro, né? Vou para a academia, vou perder não sei quantos quilos. Em fevereiro, esqueci da academia. Mas você vai numa academia, e sempre tem uns jovens lá que gostam de fazer lá ginásticas, puxar aqueles ferros, aquela coisa toda. E você vê alguns jovens que estão ali, 2, 3 anos, né? 3, 4 vezes por semana, trabalhando o corpo, o físico ali. E existe uma expressão que as pessoas dizem, uau, esse rapaz tem um corpo sarado. Já viu essa expressão? Sarado. O que é um corpo sarado? É um corpo perfeito. Não é? Perfeito é sarado. É isso que está aqui no grego. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Pelas suas feridas, nós nos tornamos perfeitos. Nós somos sarados. Nos tornamos perfeitos. É isso que o texto está dizendo. E é isso que nós precisamos entender. O texto diz, vocês foram sarados, ou seja, foram iaomai, foram feitos justos. Não se aplica aqui primeiramente a cura física, aplica-se a tornar-nos perfeitos como Jesus perfeito é. Isso é ser mais que vencedor. Nós poderíamos ler esse texto assim, pelas feridas no corpo de Cristo Jesus, da qual escorreu sangue puro, nós fomos feitos perfeitos. A Bíblia Sagrada chama de
o perfeito diz sarado. Pela obra consumada de Cristo Jesus, nós temos o direito legal de receber o estado perfeito. Isto é ser mais que vencedor. Toda culpa e consequência de toda a condenação que estava sobre nós foi removida, colocada sobre Jesus, e agora nós estamos livres de condenação. Que tremendo isso, amados, que poderoso isso. Por isso, e em consequência disso, somos mais que vencedores sobre o pecado, mais que vencedores sobre as doenças, mais que vencedores sobre a miséria, mais que vencedores sobre o medo, mais que vencedores sobre as hostes do inferno, Satanás e seus demônios, mais que vencedores sobre a maledicência, sobre a fofoca, sobre a divisão, sobre a corrupção, sobre as incertezas, sobre as dúvidas. Nós somos mais que vencedores. Aleluia! Aleluia! Tudo que Jesus Cristo venceu, tudo que Jesus Cristo venceu, todas as vitórias de Cristo Jesus também são nossas vitórias, aleluia. Somos mais que vencedores por meio, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, aleluia. Não somos mais uns coitados, pobre, cego, miserável. Pai, aqui estou eu, teu servo pecador e cego. Não, você não é isso, meu irmão. De uma vez por todas, 1000 vezes não, você não é isso. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Nós temos autoridade delegada a nós por Cristo Jesus para abrir e para fechar, para ligar, estabelecer, firmar, para desligar, desestabelecer, anular, para ligar, para firmar, para desligar, cancelar. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem autoridade para cancelar a doença, cancelar o roubo, cancelar o medo, a falta, a escassez, a insônia, a gula, a preguiça, a ansiedade. Você pode cancelar isso na sua vida. Nós somos reis e sacerdotes. Está na hora de levantarmos a cabeça como igreja, como filhos de Deus. Veja o corpo ensanguentado de Jesus Cristo na cruz. Veja o túmulo vazio. Veja Jesus Cristo exaltado, sentado à direita do Pai. Veja o triunfo dele, o êxito dele. Esse é o seu triunfo, esse é o seu êxito. Veja que você já é um abençoado em Cristo Jesus. A minha proposta, a minha tese é: Ele colocou uma abundância para nós, e muitas vezes não acessamos. Por que não acessamos? Muitas vezes não acessamos porque não sabemos que isso é nosso, que nós temos direito a isso. E muitas vezes não acessamos porque mesmo quando sabemos, duvidamos, não cremos. Precisamos crer. Agora que sabemos que Ele sofreu terrivelmente, precisamos dizer: Senhor, eu vou fazer a pena, eu vou fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Lembra do filminho lá do Soldado Ryan? Lembra? Soldado Ryan? Vocês já viram aquele? Quando vai lá para resgatar um jovem, uma família tinha 2 filhos, e os 2 foram para a guerra. E aí um morre e os outros irmãos já tinham morrido na guerra. Aí o comandante fica sabendo e falou assim: nós não podemos, como exército americano, matar todos os filhos na guerra de uma família. Aí disseram: não, mas tem um filho que está vivo ainda. Aí ele pegou um grupo de elite e falou: vai lá e resgata esse jovem e traga ele vivo para o seu pai e para a sua mãe. Só que para trazer esse rapaz, todos do grupo de resgate morreram. E o comandante, na hora de ensanguentado, morrendo, do lado dele disse: nós viemos aqui resgatar você, e estamos morrendo. Viva a sua vida de uma maneira que faça valer a pena o nosso sacrifício. Esse é um filme. Mas agora, penso que Jesus sofreu. Meu irmão, quando você tem falta, você não está fazendo valer a pena o que Ele sofreu por você. Meu Deus! Quando você se conforma com a sua vidinha, você não está fazendo valer a pena o que Jesus Cristo sofreu na cruz por você. Meu irmão, saia desse casulo, peito para fora, creia, vive em fé, declare. Pastor, eu já declarei, não funcionou, declare mais uma vez. Mas já declarei 2, declare mais uma vez. Está escrito: a minha palavra não volta vazia. Eu estou entrando um pouquinho na mensagem de terça-feira. Venha terça-feira.
Você vai ter que sair daqui como um leão, não é possível uma coisa dessa. Mas a igreja evangélica brasileira, ela é a resposta para a nação brasileira. Eu estava dizendo com os pastores, eu estava conversando com os pastores, dizendo o seguinte: pastores, a igreja é o seguinte, é igual dois adolescentes querendo brigar, né? Um segura aqui, segura, senão eu brigo, segura, aí solta, aí diz, aí não briga. É verdade isso? Me segura, senão eu bato nele. Aí você solta ali, desiste de brigar. A igreja evangélica brasileira lutou, principado, potestade, amarrando o homem forte do Brasil, e não sei o quê, e ungindo as portas das cidades, isso, aquilo, e por 30 anos. Nós queremos um presidente evangélico, um homem cheio do Espírito, não sei o quê. Ei, o Brasil hoje tem um presidente evangélico. Ei, queira você ou não, concorde você ou não, hoje tem um presidente evangélico no Brasil. Ele não é o santinho que você achava que ele deveria ser. Mas vê o último culto que eles fizeram lá no palácio. Já viram? Já viram o vídeo? Veja o último culto. E agora a igreja que tem um presidente evangélico não sabe o que fazer. Como não sabe o que fazer? Ei, nós não estamos saindo de um ano e entrando no outro ano. Nós estamos saindo de uma década e entrando numa outra década. Ei, preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Eu e o Romulo estivemos esses dias em São Paulo, participando de um congresso. Uma rapaziada, uma meninada, tudo abaixo de 30 anos. Mas estão voando, mas assim de uma forma impressionante. Líderes, pastores. Aqueles velhões, eu não me considero velhão, né? Mas aqueles velhão com alguns velhões vão ser atropelados por esses jovens. Amado, começa uma nova década, começa um novo tempo. É algo diferente que está acontecendo. O Espírito Santo de Deus está soprando sobre a nação brasileira, amados. Perceba, existe um novo som, existe uma nova linguagem na igreja evangélica brasileira. E não adianta resistir não, senão você vai ser atropelado. Pastor, nem tudo eu entendo. Eu também nem tudo entendo, mas eu creio. Eu creio. Por isso, esse texto é para mim, esse texto é para você. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Todo-Poderoso. Eu posso dizer ao meu Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Pai celestial em quem eu confio. Ele me livra do laço do caçador, Ele me livra do veneno mortal, Ele me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas eu encontro refúgio. A fidelidade de Deus é o meu escudo protetor. Eu sei que Ele é fiel, não importa a circunstância, eu não duvido da fidelidade do meu Pai. A fidelidade dele é um escudo protetor ao meu redor, porque não tem dúvida no meu coração sobre quem Ele é. Meu Pai, eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu simplesmente olho, eu vejo o castigo dos ímpios. Meu irmão, está na hora de você parar de ter inveja de quem tem dinheiro. Está na hora de você parar de ter inveja do seu patrão, de alguns nomes que aparecem aí de empresários aí. Está na hora de você parar de ter inveja desses caras. Hoje eles estão, amanhã não estarão mais, e você permanece para sempre. É o que a palavra de Deus diz. Eu simplesmente orarei e verei o castigo dos ímpios, pois eu faço do Deus Altíssimo o meu abrigo, o Senhor Deus, o meu Pai, Ele é o meu refúgio. Nenhum mal me atinge, desgraça alguma chega na minha casa, na minha empresa, no meu emprego, na minha família, nos meus filhos, não chegam, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a meu respeito,
eles me guardam, eles me protegem para que eu não tropece com meu pé em pedra alguma. Eu oro ao Senhor, Ele me responde. Ele me guarda, Ele me dá abundância de vida, abundância de dia, porque eu declaro que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom